Você está sentindo a presença do Senhor aqui nesse lugar? Deus, Ele está aqui. Ele está aí no seu lar, o seu lar que se abre nessa hora. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos do Evangelho de Lucas, no capítulo 5. O tema da mensagem dessa noite é chamados por Jesus. Eu e você somos chamados por Jesus. Ele chama cada um de nós para viver de uma maneira santa, de uma maneira consagrada. A palavra santo significa aquele que é consagrado ao divino, aquele que é separado e consagrado a Deus, aquele que vive com um compromisso com Deus. Nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, quando o Senhor Jesus está chamando ali alguns discípulos, e diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Eles estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e no barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque é tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. E então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pai Santo, Tu estás aqui nesse lugar e o Senhor está em cada lar que se abre agora, nesse momento, para celebrar o Teu nome. Deus, Tu és um Deus onipresente. O Senhor está aqui na Madame Mariana 116, mas o Senhor também está em cada lar, em cada lugar de trabalho, em cada leito de hospital, que nessa hora acessa esse momento de culto ao Senhor. Pai, nós Te pedimos nesta hora, fala aos nossos corações. Nós queremos ouvir, ó Deus, a Tua voz e Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Jesus, Ele veio ao mundo para trazer uma mensagem, a mensagem dele mesmo. Quando a gente começa a ler o Evangelho de João, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra logos aí, a palavra que significa o próprio Senhor Jesus, Deus triuno, que criou tudo, estava na criação do universo. Deus que não foi criado por nenhuma mão, é o único não criado, é o nosso Deus. Ele é o criador de tudo, mas não foi criado por ninguém. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o que era, o que é e o que há de ser. Esse é o nosso Deus. Esse é o Jesus que está aqui à beira do mar da Galileia. Esse é o Jesus que está aqui agora, nesse lugar, que está em cada lar que se abre agora. Um Deus onipresente, um Deus onisciente, que me conhece e conhece a você. Ele conhece os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, até as palavras que nós não falamos, Deus conhece. Deus, ele é esse Deus maravilhoso. Ele é um Deus santo, como nós cantamos aqui, Deus puro, perfeito. E Ele é bom, a sua essência é amor. Deus é justo. E Ele, então, olha para mim e para você com um amor muito grande. Apesar do Lohan ser vascaíno, Deus ama. Ama os vascaínos, os botafoguenses, os tricolores, ama os rubro-negros, com certeza, não é? Não sei nem como é que foi o clássico vovô hoje, mas Deus, Ele ama todos nós.
Mas tem um problema, eu e você somos pecadores. Deus, ele criou o homem para reinar sobre a criação. Quando ali no Gênesis fala da criação, Deus criou todas as coisas e ele cria então a Adão. Adão estava sozinho naquele momento. Deus então ele olha para toda a sua criação e vai dizendo: isso é bom, isso é bom, isso é bom. Só tem uma coisa que não é boa: a solidão do Adão. Eu vou criar alguém para completar a sua vida. Eu vou criar alguém que lhe corresponda. Alguém que esteja ao seu lado. Cria Eva e cria família. Deus, ele é o criador da família. Ele é o Deus da família, ele é o Deus que protege a família. Só que Adão e Eva, vacilões, desobedeceram. Deus disse: olha, tudo isso que está aqui é para vocês. Tudo isso aqui vocês podem curtir. O texto vai dizer em Gênesis que todas as tardes Deus vinha passear no jardim do Éden e bater um papo com Adão e Eva. Tomar aquele cafezinho da tarde, aquele café quentinho, com aquele pão que sai da padaria quentinha, que derrete a manteiga, ou com aquela macaxeira, né, aquela empim quentinha, que você passa a manteiga e derrete. Deus toda tarde tomava café com Adão e Eva. Só que eles resolveram então ali, naquela hora ali, desobedecer a ordem do Senhor. E a partir da desobediência de Adão e Eva, o ser humano se distanciou de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A palavra morte significa separação, distanciamento. E a partir do pecado, então, o ser humano, eu e você, e todas as gerações da humanidade passaram a estar distantes de Deus. Foi aberto um vale entre o homem e Deus. Esse Deus que é amor é também um Deus justo. Ele é um Deus puro e santo, e ele não admite maldade, ele não admite impureza, ele não admite desobediência, ele não admite o que é mal. E Deus então, olhando para a humanidade com amor e graça, mas também com justiça, querendo reconciliar o ser humano com ele, envia seu único filho, Jesus Cristo. Jesus vem, nasce do ventre de uma mulher virgem, para mostrar que ele era um milagre do próprio Deus, gerado pelo Espírito Santo. Ele nasce como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele se entrega pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ele morre numa cruz e ressuscita ao terceiro dia e vence a morte, para me dar vitória sobre a morte, e dar essa vitória para você também. Jesus estava nesse tempo começando a ensinar ali as suas boas novas, as suas boas notícias. Ele estava começando o seu ministério naquele momento. A única maneira de eu e você nos reconciliarmos com Deus é pela fé em Cristo Jesus. É crer que Deus enviou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. E quando eu creio no Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou para pagar pelos meus pecados, eu experimento o arrependimento. E o arrependimento leva a minha mente a ser transformada pelo poder do Espírito Santo. E o arrependimento, então, abre uma porta para o Espírito Santo atuar e me tornar nova criatura. Tudo que era velho ficou para trás e tudo se faz novo. Essa é a mensagem que o Senhor Jesus estava começando a ensinar ali, do amor de Deus. O evangelho que nós pregamos não é uma palavra de tristeza, de dor, de perseguição, é uma palavra de amor. Deus, ele ama a mim e a você. Deus, ele ama você. Você crê nisso? Deus, ele nos ama intensamente. Mas Deus espera também que haja uma relação recíproca, ou seja, que eu também o ame e o coloque em primeiro lugar na minha vida. Por isso, como nós lemos aqui em Marcos, orando a palavra de Deus, quando perguntam para Jesus quais são os mandamentos, ele diz: primeiro, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu ser. É colocar Deus em primeiro lugar. Deus espera isso de mim e de você. Ele nos ama e quer receber amor. E quando o meu coração arde por Jesus, quando o meu coração está em chamas pelo Senhor Jesus, eu o amo de uma maneira intensa, ele torna-se a prioridade na minha vida. Eu vou ser um excelente profissional no meu trabalho para que Cristo seja exaltado, para que os meus colegas de trabalho percebam e digam: uau, que funcionário excelente, e ele é servo do Senhor, que patrão excelente, que empregado excelente, que líder excelente, que liderado excelente, que vizinho excelente.
Toda a nossa vida, quando Deus é prioridade, ela aponta para Jesus. As nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos apontam para o Senhor Jesus. Jesus estava começando a ensinar tudo isso a esse povo. Ele começou a operar milagres ali. Ele cura. Se você continuar, que você começar a ler o capítulo 4, você vai ver ali o Senhor Jesus ministrando a palavra, sendo rejeitado na sua própria cidade, mas expulsando demônios, curando enfermos, operando milagres, e porque ele começou a operar milagres, a multidão começou a seguir a Jesus. E toda vez que o Senhor Jesus olhava para a multidão, ele sentia compaixão. Várias vezes a Bíblia diz isso, e o Senhor sentiu compaixão da multidão. Jesus estava ali, naquele momento ali, à beira do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Ele estava ali, o povo chegou, ele chega ali à margem, ele olha para aqueles barcos daqueles pescadores, sobe num daqueles barcos e começa a ensinar. Ele começa a ministrar. O pessoal estava ali muito interessado em ouvir Jesus. Afinal de contas, ele vinha deixando um rastro de amor e milagres. Ele começou a fazer o que para os homens era impossível ser feito. E isso chamou a atenção das pessoas. E aqui, esse povo, essa multidão descrita aqui no capítulo 5, esse povo teve uma oportunidade incrivelmente especial. Ouvir palavras do próprio Deus. Conhecer a Jesus pessoalmente. Olhar nos olhos do Senhor Jesus. Eu te pergunto, se você tivesse a oportunidade de encontrar com Jesus, olhar nos olhos do Senhor Jesus, o que você faria? O que você diria? Eu vejo uma galera que fica aí, quando algum artista, algum cantor evangélico vai se apresentar, fica aquele monte de tiete, gritando, gritinho, corre daqui, corre dali, quer tocar na pessoa, quer trocar ali na roupa da pessoa ali. Ai, saiu virtude. Não, só sai virtude do Senhor, na borda do seu manto. Dessa galera não. Às vezes a gente começa a viver uma idolatria, e a gente precisa tomar cuidado para que isso não aconteça. Esse texto relata o Senhor Jesus montando a sua equipe. Ele estava escolhendo ali os 12. Os 12 a quem ele ia ensinar tudo. Os 12 que caminhariam com ele durante 3 anos. Iam acompanhá-lo em toda a sua jornada. Iam receber puxões de orelha. Iam receber ministrações. E quando o Senhor Jesus ascende aos céus, esses continuam o ministério e começam a plantar igrejas e começam a alcançar outras pessoas, e de geração em geração, até que se chegasse a nós. Jesus, ele montou uma equipe, ele estava chamando a sua equipe. E hoje, nessa noite, Jesus, ele está montando a equipe do século 21. E sabe quem somos os membros dessa equipe? Eu e você. Ele está nos chamando para isso. Ele está nos chamando para sermos parte da equipe que vai lutar pela família, como a Bíblia ensina. Você precisa lutar pelo seu lar, mas não com a sua força, não com o seu poder, não com a sua sabedoria, mas com a força, o poder e a sabedoria de Deus. Jesus, ele estava chamando uma galera para fazer parte da sua equipe. Você quer fazer parte da equipe do Senhor? Nessa noite eu quero falar com você sobre os chamados. Jesus aqui nessa passagem, em primeiro lugar, ele nos chama para que eu e você sejamos ensinados. Ele nos chama para aprendermos um pouco dele. O texto vai dizer no versículo 3, mantenha aí a sua Bíblia aberta, que Jesus então, ele entrou em um dos barcos, aquele que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Jesus está me chamando, e a você também, para sermos aprendizes dele. O aprendiz é o discípulo, aquele que vai aprender a partir do Senhor, vai aprender dos seus ensinamentos. Jesus, ele se senta calmamente no barco e começa a ministrar a multidão que estava à beira do mar. O Mar da Galileia é uma região linda. Aquele mar, normalmente, se não tem vento, é uma piscina. E o Senhor Jesus estava ali ensinando, estava ali pregando.
Senhor Jesus, ele investiu tempo para ensinar aquela multidão, ele investiu tempo para ministrar, para falar a verdade, para demonstrar amor, para mostrar esperança, falar de perdão. Os ensinamentos que nós aprendemos ao longo da Bíblia, Jesus estava ensinando ali, aquele povo, naquela hora ali. Jesus, ele está pronto para investir na sua vida. Ele está pronto para te ensinar mais lições. Ele está pronto para edificar a sua vida. Ele está pronto para mostrar para você o caminho, porque na verdade Ele é o caminho. E quando Ele se apresenta como o caminho, a verdade, a vida, Ele está dizendo, vem para mim, que você vai receber essa vida abundante, você vai ser liberto pela verdade e você vai caminhar no caminho. É esse convite que o Senhor faz para que eu e você aprendamos dEle. A multidão estava sedenta de Deus, tanto que foi ali para a beira do mar, para poder aprender com o Senhor Jesus. Jesus, ele ensinou sobre pecado, Jesus, ele ensinou sobre amor, ele ensinou sobre perdão, ele ensinou sobre restauração, ele ensinou sobre libertação, porque ele libertou cativos, endemoniados que estavam ali. O Senhor Jesus ensinou sobre restauração, dando nova vida às pessoas. O Senhor Jesus ensinou sobre humildade, sobre santidade, sobre pureza, sobre paz, sobre comunhão, sobre honra, sobre verdade. Ensinamentos do Senhor Jesus que fazem da minha vida e da sua vida, vidas melhores. No final do mês de julho, eu vou completar 30 anos de vida com Cristo. São os 30 melhores anos da minha vida. Ele começou a mudar a perspectiva de vida quando ele olhou para mim com tanta misericórdia e me alcançou com o seu amor e restaurou a minha vida e fez de mim nova criatura. Esse milagre, ao longo desses 30 anos, é um milagre que certamente Deus já fez na sua vida. Você tem muitas experiências para compartilhar, e se Deus ainda não fez, eu te garanto que se hoje você entregar a sua vida para o Senhor, Ele vai começar a fazer. E quando você olhar para trás, você vai perceber como valeu a pena viver para Jesus. Como valeu a pena abrir meu coração para aprender de Jesus. Como valeu a pena abrir o meu coração para ser edificado pelo Espírito Santo. Receber discernimento espiritual. Jesus, ele nos chama para sermos ensinados por Ele. Você está enfrentando lutas e está se sentindo fraco, Ele então vai te ensinar como lutar o seu bom combate. Porque Ele luta as nossas lutas, Ele assume as nossas batalhas, Ele luta conosco, Ele diz, você está cansado, você está sobrecarregado, eu vou carregar o seu fardo, vou te aliviar, venha para mim. Você está sem saber por onde ir, Ele é a direção, Ele tem a direção para a sua vida. Você está sofrendo e precisa de consolo, Ele é o bom pastor que dá refrigério na alma. Já está precisando, então, de sabedoria, Ele é aquele que dá sabedoria com generosidade, quando eu peço com sinceridade de coração. Sabe, queridos, o ensino ele é imprescindível para todos nós, seres humanos. Você sabe quando a gente vai parar de aprender alguma coisa? Quando a gente morrer. Todos os dias nós aprendemos lições. As crianças nos ensinam, os adultos nos ensinam. Quando eu tenho um coração ensinável, aberto para aprender, eu todo dia aprendo alguma coisa. O problema é que tem muita gente que acha que sabe tudo e não precisa aprender mais nada. É a soberba. E quando alguém pensa assim, eu não tenho mais nada para aprender, começou a emburrecer, ainda que não perceba. O Senhor, Ele nos chama para aprender cada vez mais dEle. E o ato de ensinar, ele tem pelo menos duas posturas. A primeira delas, generosidade. Quem sabe alguma coisa, compartilhe o seu conhecimento com o outro. Mas a segunda é a humildade para reconhecer, eu preciso aprender. Eu preciso aprender. Eu preciso me prostrar aos pés do Senhor, como fez a Maria. Jesus estava em sua casa, Maria se prostrou aos pés do Senhor Jesus e ficou ali ouvindo, bebendo, enquanto Marta estava preocupada com a arrumação da casa, com o rango que ela ia fazer para o almoço. E ela ficou ali se preocupando com coisas. Jesus vira e diz, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e essa melhor parte ninguém pode tirar. É um coração aberto para aprender. Jesus, ele nos chama para aprender com Ele. Uma jornada de aprendizado com o Senhor. Querido, a pandemia já ficou.
O Covid, eu e você temos que nos acostumar com ele, né? Eu brinquei aqui, a Gabriela falou, 3 vezes, 3 vitórias, tricampeão contra o Covid. O Covid vai fazer parte da nossa vida. Agora é o 19, daqui a pouco vai vir o 22, vai vir o 23, e vão vir outros que vão chamar de outros nomes. Há um tempo atrás não era influenza, e a gente não toma todo ano agora a vacina contra a gripe, a mesma coisa com o Covid, querido. O Covid não pode ser a bengala para você continuar parado e deixar de aprender do Senhor, de não estar na comunhão da igreja, de não estar na escola bíblica dominical, de não estar em um dos grupos de crescimento cristão, de não estar em um dos pequenos grupos multiplicadores. Deus, ele nos dá a oportunidade de aprender. Oportunidade tem. Nós é que ficamos assim, o vírus, eu não vou à igreja com medo do vírus, mas eu vou para o shopping lotado, eu vou no cinema ver. Lá saiu agora, qual é o que saiu agora aí que todo mundo está indo ver? Top Gun, tá vendo? A galera já foi lá, né? Então, mas pode ir, a gente tem direito ao lazer, não tem problema não, tem direito ao lazer. Eu digo só que às vezes a galera diz, não, vou na igreja não, por causa do vírus, né, aquela coisa toda, mas vai para o shopping lotado, tem que trabalhar e vai no buzu lotado, porque os ônibus de Belford Roxo não andam vazios. O trem quase nunca funciona. Todo dia no Bom Dia Rio está lá, o repórter lá na estação, lá, está atrasado 1 hora. 1 hora, não tem trem hoje. Né? Mas aí, quando é para servir o Senhor, quando é para buscar intimidade com o Senhor, quando é para vir para o culto de oração, para estar ali ministrando na quarta-feira, não, é melhor ficar em casa, no monte de coberta. Está frio, fica no monte, embaixo. Né? É aquela coisa ali. Querido, para de dar desculpa. Para de dar desculpa para estar ali parado na sua vida, de não aprender nada do Senhor. É necessário ler a palavra de Deus, ter relacionamento com o Senhor, aprender com o Senhor. A Bíblia, ela é a fonte de ensinamento para mim e para você. E é a palavra viva de Deus. Hoje nós começamos uma experiência de orar a palavra. O que é isso, pastor? Nós fizemos orações baseadas em textos bíblicos. Sabe por quê? Essa palavra aqui, ó, ela é infalível. Você crê nisso? Ela é inerrante. Ela não precisa de atualização, ela é a palavra viva de Deus, viva e eficaz. Se eu e você lermos, aprendermos e praticarmos essa palavra, tudo irá bem na nossa vida. Não porque Deus faz troca comigo e com você, mas quando eu obedeço ao Senhor e pratico a sua palavra, eu trilho o caminho da justiça. E aí, eu como marido, não vou ter olhos para outra mulher. Vou ter olhos para a minha esposa e serei fiel a ela, porque a Bíblia me ensina a honrar a minha esposa e manter o meu leito conjugal imaculado. Se eu sou praticante da palavra de Deus, eu não vou trair o meu marido, eu não vou desonrar os meus pais. Eu vou valorizar a comunhão. O Senhor Jesus, ele nos chama para aprender com ele. Há uma jornada de aprendizado e o Senhor está chamando a mim e a você para isso. Não importa quantos anos você tem de igreja. Talvez, e desculpe a sinceridade, talvez você tenha 70 anos de igreja. Está aqui desde a fundação, mas é possível que naquela hora do juízo final, o Senhor vai virar e dizer assim, afasta-te de mim que eu não te conheço. Mas eu estava lá na igreja em todas as programações, não é isso que salva. Igreja não salva. Igreja é a comunhão dos irmãos, que se reúnem para aprender da palavra, para adorar ao Senhor, para interceder uns pelos outros. O que salva? Fé em Cristo Jesus. Jesus, ele chama a mim e a você para uma jornada de aprendizado. Esse é o primeiro chamado. Jesus, ele se assenta ali à beira do mar para ensinar. E ele fica horas ensinando ao povo. E se você ler a Bíblia, você vai encontrar vários momentos onde Jesus para ensinar as pessoas, ministrar as pessoas. Em segundo lugar, Jesus, ele nos chama para águas mais profundas. O texto vai dizer assim, depois que ele acabou de falar, versículo 4, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Ele está chamando a mim e a você para maior profundidade de relacionamento com ele. Jesus, ele tinha ministrado ali cura, ele tinha ensinado. Interessante o processo que Jesus faz com Pedro e faz comigo e com você. Imagina a cena.
Ele chega ali na beira do mar, uma galera atrás dele para ouvi-lo falar. Ele olha e vê 2 barcos, vazios ali. Ele vira e diz, vou entrar num desse, é o de Pedro. Entra e senta ali, dá licença, Pedrão, vou sentar aqui no teu barco, eu tenho umas coisas para falar para essa galera aí. Aí Pedro, tá bom, senta aí. E ele começa. Depois o Senhor vira e diz assim, ô Pedro, sai da margem, vai para um lugar de águas mais profundas. O barco é meu, o cara está dando ordem. Como é que é isso? Mas Pedro vai, porque o Senhor Jesus, ele encontra o Pedro ali à margem do mar. Depois ele pede para entrar no barco. Depois ele manda o barco ir para se afastar um pouquinho da margem. Depois ele manda ir para um lugar bem fundo. Depois ele manda o Pedrão a jogar as redes. Depois ele então vê ali que tem uma pesca extraordinária que o Senhor Jesus realiza. E depois que está todo mundo impactado, Jesus vira e diz assim, agora vem me seguir, larga esse barco e vem atrás de mim. Esse é o mesmo processo que Deus quer fazer comigo e com você. Ele se apresenta como Senhor e Salvador e diz assim, olha só, ô Robson, pastor Robson hoje está ficando mais experiente, viu, irmão? Gigante de Deus aí, depois dá um abraço nele aí. Ô Robson, olha só, chega aqui, irmão, fica aqui pertinho. Ó, vou entrar na sua casa, vou ficar só na sala. Depois não, olha só, Robson, vou entrar na intimidade aí, vou aprofundar meu relacionamento contigo. Aí ele começa a dar ordens e depois diz assim, agora eu quero que você venha e me siga. Ele está fazendo isso comigo e com você, todos os dias. Deus, ele chama a mim e a você para um relacionamento mais profundo com ele. Sabe, quando Ezequiel, ele fala sobre os níveis de água, ele entra no rio e ele vai dando passos e a água vai pegando no calcanhar, no meio da canela, no joelho. E até nesse momento, eu amo o mar, eu amo praia e eu respeito muito praia. Quando eu chego no nível que o meu pé sai da areia, eu volto para algum lugar onde eu possa manter o controle. Água profunda significa que eu não tenho mais o controle. Quem controla é Deus. Eu não consigo nadar por horas e horas, mas Deus me sustenta. Estar em águas profundas significa estar numa situação onde eu dependo completamente do Senhor. Eu dependo de Deus para dirigir a minha vida, para abrir uma porta, para fechar uma porta, para renovar as minhas forças, para curar a minha ferida, para me capacitar a perdoar, para me dar humildade, para pedir perdão, para abrir a minha vida para uma transformação. É um lugar de maior intimidade e em águas profundas, onde eu não tenho o controle, eu começo a viver o extraordinário de Deus. Sabe o que é? Aquilo que eu não posso fazer. E que Deus faz por mim e para mim. E para a glória dele. Águas profundas significam um lugar onde eu dependo completamente do Senhor. E Deus, ele está convidando a mim e a você para navegarmos em águas mais profundas e entrarmos na dinâmica do seu propósito. Deus, ele tem um propósito para a sua vida. E o propósito que Deus tem para a sua vida não é ficar sentado num banco. É influenciar, é frutificar. É ser um ramo que dá frutos. E como eu dou fruto? Só se eu estiver ligado à videira. Porque quando eu sou um ramo que estou ligado à videira, eu recebo energia, eu recebo seiva, eu recebo direção, eu recebo sabedoria, eu recebo poder, eu recebo autoridade, eu recebo ousadia para viver o Evangelho, por mais que eu seja pressionado. Eu quero te lembrar de uma coisa, a graça de Deus, ela só acontece na minha vida quando eu venço aquilo que me impede de ter intimidade com Ele. De novo, a graça de Deus só se torna realidade na minha vida quando eu venço aquilo que me impede de ter intimidade com Ele. É porque é na intimidade que eu entendo que o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. É na intimidade que eu entendo que eu não posso nada sem o Senhor. Ir para águas profundas é sair da zona de conforto, é sair de um comodismo, de uma situação onde, eu estou ok. Não, eu quero mais de Deus. Eu quero não ter mais o controle da minha vida, mas dedicar ao Senhor a minha vida, dar a Ele prioridade, para que Ele então dirija os meus passos em todo o tempo. Águas profundas é um lugar de maior intimidade. É um lugar onde eu entendo que Deus, ele precisa
Eu preciso dar prioridade a Deus. Deus não precisa de nada de mim. Mas Ele quer que eu entenda que eu preciso dar a Ele prioridade na minha vida. A maneira verdadeira de curtir a vida é viver para Jesus. Porque Ele só tem verdade, Ele só tem paz, Ele só tem esperança, Ele só tem amor, Ele só tem poder, Ele só tem perdão. Tudo que é bom vem de Deus, nada mal vem de Deus. Deus, Ele é bom na sua essência, então Ele não faz nada que seja mal. Tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que faz mal à minha vida, não vem de Deus, ainda que pareça que venha de Deus. Se o seu namoro está fazendo mal para você, ele não vem de Deus, e você continua com o namoro, está teimando com Deus. É melhor estar sozinho do que mal acompanhado, é melhor estar sozinho do que com alguém que não foi aquela pessoa enviada por Deus para a sua vida. Não teima com isso. Porque às vezes a gente faz assim, a gente escolhe mal sem perguntar para Deus e depois diz assim, Senhor, esse negócio está ruim para caramba, dá o teu jeito aí, conserta para mim. E aí parece que Deus, Ele faz tudo, né? Ele conserta tudo que dá ruim, que dá errado. Ele conserta, Ele tem o poder para consertar. Mas se eu começar pela sequência certa, dizendo, Senhor, eu quero alguém para completar a minha vida, Senhor. O Senhor já disse que a solidão não é uma coisa boa. Então, abre os meus olhos e me mostra quem o Senhor separou. Ah, pastor, está demorando demais. Aguenta aí que está no forno. Quando sair, vai sair aquela coisa boa. Tem um monte de gente que está aí assim, ô Senhor Jesus, manda logo que esse forno aí, aumenta o fogo desse forno, né? Hoje eu estava fazendo almoço, o povo estava com fome, eu estava com a lasanha no forno, e a galera assim, aí o tempo, pai, não vai, eu tirei um pouco antes a lasanha do forno, que o povo estava com fome ali, não pôde esperar ali, eu aumentei, botei no máximo do forno lá para dar uma pressionada ali, lasanha coberta com papel alumínio para cozinhar primeiro, para depois tirar e botar, dar aquela gratinada, não é? Não deu nem para o queijo e o orégano dar aquela gratinada que o povo estava com fome ali. E quem tem pressa come cru e quente, né? Minha mãe dizia isso às vezes ali, né? O cara fazia aquele anguzinho que estava molinho ainda, né? Mas o angu, para estar molinho, ele tem que estar quente. Que para ele ficar duro, ele esfriou ali, né? E aí queimava o céu da boca, né? Aquele angu com aquela linguiça picadinha assim, né? Quando não tinha carne, nem sempre dava para ter carne, né? Então, às vezes era só o extrato de tomate em cima do angu para dar a cor assim. Passavam as fatias de linguiça só para dar um gostinho ali, né? Mas, aquela canjiquinha, né? Com a asinha do frango, né? Ou às vezes era a asinha dos pombos, das rolinhas, né? A rolinha que a gente caçava, né? Ali com a tiradeira, levava, e chegava em casa com a fieira daquilo, rã. Quando chovia, a gente caçava a rã, gosto de frango. Botava ali no angu, era uma benção aquilo ali. Mas sabe, quando eu tenho pressa, eu como cru e quente. Aí o quente queima a boca. E quando o céu da boca está queimado, você perde a capacidade de sentir o sabor. E quando você come cru, você não aproveita, o seu organismo não aproveita todas as características daquele alimento. A nutrição que aquele alimento vai dar. Então, querido, espera no Senhor. Ele está nos chamando para águas mais profundas. Tenha intimidade mais profunda com Deus e deixe Ele, no tempo dEle, confirmar os passos que você precisa dar. Não faça o contrário. Ore, busque intimidade com o Senhor. O Senhor Jesus, Ele nos chama para nos ensinar. O Senhor Jesus nos chama para um relacionamento de uma intimidade mais profunda com Ele. E o Senhor, em terceiro lugar, nos chama para obedecer a sua ordem. Eu fico de novo imaginando o Pedro ali. Imagina que o cara passou a noite, Pedro era um pescador experiente. Ele vivia desse negócio. Ele conhecia o mar da Galileia como ninguém. De repente, ele passa uma noite inteira pescando, não pega nada. Sabe, igual a galera aqui da igreja que sai para pescar, aí não pega nada, depois passa na peixaria, compra um peixe grande, tira uma foto e bota no grupo dos homens assim, o que eu pesquei hoje? Né? Mas foi lá em Niterói, lá no mercado, São José lá, comprou, né, botou ali, pega nada, gasta toda a isca e tudo mais ali, pega nada. O Pedrão e os apóstolos estavam ali assim, pegaram nada a noite inteira. Os caras estavam cansados. O texto diz que eles já estavam lavando as redes. Isso significa que eles já tinham desistido. Já tinham jogado a toalha.
Eles já tinham entendido assim, não tenho nada para fazer aqui, não tenho nada para pescar aqui. Chega, vou para casa dormir. Passei a noite inteira. E aí quando ele está ali, lavando a rede, cansado, triste, preocupado, porque tinha conta para pagar e o peixe não chegou, como é que vai fazer? Aí chega esse cara que entra no meu barco, eu já estou preparando para ir para casa, começa a usar o meu barco, depois manda eu sair para um pouquinho mais distante, depois manda eu ir para o fundo, agora manda eu jogar a rede. Eu já tive o maior trabalho para lavar a rede. Agora eu vou jogar a rede de novo, para quê? Se eu joguei a noite inteira e não peguei nada. Mas sabe, querido, Deus ele nos chama para obedecer a Ele. E sabe, obedecer ao Senhor e viver pela fé, não é fazer o que Deus manda só quando a gente concorda, ou quando a gente entende. Terão vezes em que Deus manda a gente fazer coisas que a gente não entende. Quando Deus mandou pedir demissão do trabalho, 18 anos de casa, ninguém entende, mas Deus mandou. Se eu não tivesse obedecido, eu não estaria aqui como pastor dessa igreja. Tudo bem que alguns vão dizer assim, então tinha que ter ficado lá. Alguns até vão dizer, não, que benção que o pastor obedeceu. E outros vão dizer, por que ele obedeceu? Até sempre vai ter, né? É isso aqui. Mas, se eu não tivesse obedecido, eu não estaria aqui hoje. Era uma coisa louca. Por que pedir demissão e abandonar o trabalho? Por que mudar a vida de uma maneira tão radical, de uma vida executiva, cheia de glamour e tudo mais, para um ministério pastoral na Baixada Fluminense? Porque Deus mandou. E quando meus amigos perguntavam, eu dizia assim, porque Deus mandou. Mas como é que é isso? Como é que pode isso daí que Deus manda? Deus ele nos chama para obedecer. E não importa qual seja a ordem que Deus esteja dando. Se você entende que é a ordem do Senhor, obedeça. Como é que eu vou entender, pastor, se é a ordem do Senhor? Quando eu tenho intimidade com Ele. Quando eu fui para a água profunda. Por isso que Jesus ele não manda Pedro jogar a rede ali na margem, na água rasa. Ele leva para a água funda. Naquele tempo em que o barco está ali, indo para um lugar mais profundo, o Senhor Jesus está ali, levando um Nero com Pedro. E depois ele manda jogar a rede. Jesus ele chama a mim e a você para uma vida de obedecer. E o Pedro vira e diz assim, ô mestre, olha só, a gente jogou a rede a noite toda e não pegou nada, mas, porque é o Senhor, versículo 5, que está falando, nós vamos jogar a rede. Jesus ele me chama e chama você para uma vida de obediência ao Senhor, porque quando eu obedeço a Deus, eu vou viver o sobrenatural de Deus. Eu vou viver aquele poder que Deus tem de fazer infinitamente mais do que tudo que eu imaginei, do que eu pedi, do que eu pensei. Quando eu obedeço ao Senhor em todo momento, eu começo a viver esse sobrenatural de Deus. Essa passagem me lembra que uma pergunta que eu preciso me fazer sempre: qual é a profundidade da minha fé? Até onde vai a minha fé? Até onde eu estou disposto a obedecer a Deus? Até onde eu estou disposto a abrir mão dos meus próprios interesses para viver a ordem do Senhor? A minha fé é suficiente para eu enfrentar as lutas que a vida tem me apresentado? Ou na medida em que eu começo a enfrentar lutas, eu começo a desistir porque eu não tenho forças, e se eu não tenho forças é porque eu não estou exercitando a minha fé. Essa passagem me faz perguntar a mim mesmo todos os dias, como é que está a minha disposição para obedecer a Deus? Como é que está a minha disposição para viver a vontade do Senhor? Pedro disse, tá bom, Senhor, parece impossível, mas como é o Senhor, e a gente sabe que o Senhor tem feito por aí, eu vou jogar a rede. E porque ele jogou a rede, ele viu acontecer algo sobrenatural. Pedro não sabia o que o esperava ali. Pedro, como pescador experiente, até pensou, tá bom, eu vou jogar. O não está garantido, a gente não fala isso de vez em quando. Se eu jogar a rede, a única coisa que eu vou ter que fazer é ter que lavá-la de novo. Mas aí, o Senhor está mandando, eu vou obedecer. Não importa o preço, eu vou obedecer. Porque é o Senhor que está mandando. Querido, eu quero desafiar você, porque Jesus ele te chama hoje e a mim,
para que eu e você possamos então sair como igreja do Senhor, para evangelizar Heliópolis, para evangelizar as casas, para evangelizar as famílias, para evangelizar os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos. O Senhor nos chama para obedecer a ordem de ir pelas nações, o Senhor nos chama para nós cuidarmos da nossa família, protegermos nosso casamento, orientarmos os nossos filhos, sermos exemplo para a nossa descendência. Deus, Ele nos chama para obedecer como filhos e honrar aos nossos pais. Deus, Ele nos chama para uma vida que valoriza a palavra dEle e pratica a palavra dEle. Querido, a Bíblia não é para ficar ocupando um espaço na sua estante, ou um aplicativo para ocupar a memória do seu celular. A Bíblia é um ensinamento para ser praticado, para ser vivido, para ser buscado em todo o tempo. Abra o seu coração e deixe a palavra de Deus entrar e ser aplicada na sua vida. Deus, Ele nos chama para uma vida de obediência, onde nós vamos viver em ousadia diante do Senhor. Olha, quando a gente começou a sonhar o Esperança Rio na praia de Copacabana, alguns disseram, você não tem que fazer não, o que vocês vão fazer na praia? Mas aquela praia é usada para adorar tantos deuses mortos. Mas naquela noite, 11 de junho, quase 70 mil pessoas estavam lá adorando ao Deus vivo. E mais de 4.700 pessoas se renderam naquela noite aos pés do Senhor Jesus. E são 4.700 vidas que começaram uma nova jornada, uma jornada de obediência, uma jornada de intimidade com o Senhor, uma jornada de aprender do Senhor. E se uma vida gera festa no céu, imagina 4.700 numa única noite para a glória do Senhor. Agora é ousadia. É ousadia fazer, e a gente não faz coisa ousada pela nossa própria força, mas quando a gente obedece à ordem do Senhor. Quando eu aceito o chamado para obedecer a Deus, eu não tenho medo, porque o Deus que me chamou e que me mandou é o mesmo Deus que vai estar ao meu lado em todo o tempo, renovando forças, dando direção, protegendo, abrindo portas, fechando portas. Aqueles discípulos viveram algo sobrenatural ali, naquela experiência, quando Pedro resolveu obedecer a Jesus. Nessa noite, o Senhor Jesus está chamando a mim e a você para uma vida nova com Ele. Uma vida aberta para aprender. Uma vida aberta para aprofundar o relacionamento com Ele. Uma vida aberta para obedecer ao Senhor. Uma vida separada para o Senhor, vivendo em consagração diante do Senhor. Vivendo na dependência do Senhor. Deus, Ele está chamando a mim e a você. Nessa noite nós oramos aqui. Oramos por ousadia como povo de Deus para continuar anunciando. Oramos para que a esperança esteja em nossos lares, em nossas famílias, em nossos relacionamentos. Oramos para que houvesse ali o poder de Deus na nossa vida para nos purificar, para nos santificar. Deus, Ele chama a mim e a você para aprendermos coisas novas com Ele. E se você abrir e disser assim, Senhor, eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui para começar uma nova jornada. Eu estou aqui para aprofundar meu relacionamento. Maridos, pais, vocês, nós somos os sacerdotes do nosso lar. Ah, pastor, eu não sei como é isso. Aprenda com Jesus. Venha aprender em um dos nossos grupos de estudo. Venha aprender como ser um homem honrado, como um homem que honra a esposa, a namorada, a noiva. Mulheres, Deus chama você para ser mulher sábia que edifica o seu lar, seja no seu casamento, no seu noivado, no seu namoro. Como fazer isso, Senhor? Como fazer isso? Aprofundando o relacionamento com o Senhor, tendo intimidade com Ele, orando. Sabe, irmãos, eu fico olhando os cultos de quarta-feira. Eu sei que tem uma galera aqui que quarta-feira à noite não tem nada para fazer, a não ser ficar vendo novela e Jornal Nacional. Ou série. Por que não vem orar? Por que não vem estudar a Bíblia? Por que não vem orar com o irmão? Eu estou preferindo o quê? Viver na zona de conforto, ao invés de buscar aprofundar o meu relacionamento com Deus. Se você ficar em casa na quarta-feira, de joelho, de oração, durante todo o período, de 7h30 às 9 horas, ok, mas eu bato 10 aqui com você, que você não faz isso. Não faz. Vamos ser sinceros com o Senhor. Não precisa falar para mim não, fala para o Senhor.
Não, pastor, toda quarta-feira, 19h30, eu me ajoelho lá em casa, abro a Bíblia e começo uma jornada de oração até 9 horas. Morde aqui para ver se sai Coca-Cola. Sai nada. Irmãos, vida com Deus é sério, irmãos. É sério. Sabe por quê? O diabo, nosso inimigo, ele não brinca de ser nosso inimigo. Nós somos o povo de Deus, que o Senhor Jesus diz assim: ei, você é sal da terra, luz do mundo. Seu casamento, a sua família tem que ser sal da terra, luz do mundo. E eu tenho o poder para te dar, para você viver sal da terra, luz do mundo. Eu tenho aqui o socorro para você, eu tenho aqui o consolo para você. Eu tenho aqui o caminho para você, eu tenho aqui a força para você. Tudo que eu e você precisamos para viver em obediência ao Senhor, em profundidade de relacionamento com Ele e aprendendo dEle, está disponível. Sabe o que falta? Eu dizer para o Senhor Jesus aqui: eu estou aqui, Senhor. Não importa os anos que eu tenho de igreja, eu quero dar um passo além. Eu não vou mais olhar porque o meu irmão falhou comigo, me entristeceu, fez isso ou aquilo. Eu quero olhar para o Senhor, porque o Senhor me chama para aprender, o Senhor me chama para aprofundar o meu relacionamento com Ele, o Senhor me chama para obedecer. E para eu obedecer ao Senhor e experimentar salvação, eu preciso de arrependimento. E a palavra grega para arrependimento é metanoia, mente nova, mudança de direção. E nessa noite, Deus quer fazer isso para mim e para você. Deus, Ele tem algo novo. Deus, Ele tem do seu trono de graça águas que jorram do seu trono de graça, que nos purificam, que nos dão vida. Essa água cristalina está disponível para todo aquele que vira e diz assim: Senhor, eu estou aqui e eu quero. Sabe, aqueles pescadores, eles estavam pensando em desistir da pescaria. Na verdade, eles já tinham desistido da pescaria, eles estavam lavando as redes. E Deus está dizendo para você nessa noite: não desista. Se você chegou aqui, se você está me ouvindo nessa hora, com uma palavra no seu coração de desistência, Deus está dizendo: não desista, porque eu estou aqui para renovar as suas forças. Eu estou aqui. Não desista do seu filho, não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista dos seus pais, não desista da santidade, não desista da pureza no Senhor, não desista. Aqueles pescadores já tinham desistido. Jesus virou e disse: volta e começa tudo de novo. Vão embora lá para o fundo e vão pescar. E dessa vez vocês vão pescar. Se você está pensando em desistir, experimenta dessa água cristalina. Ela vai restaurar a sua alegria, ela vai restaurar a sua esperança, ela vai restaurar a sua força, ela vai restaurar a sua visão para você ver o caminho. O Senhor está nos chamando para aprender dEle, para aprofundar o relacionamento com Ele, para obedecer às suas ordens. Esse é o chamado do Senhor para mim e para você. Feche os seus olhos, aí em um instantinho. Pensa aí. Hoje você deseja, e você está sentindo um chamado do Senhor, para que você dê um passo adiante na vida com Ele. Senhor, o Senhor está me chamando para uma vida de mais intimidade. O Senhor está me chamando para eu aprender mais de Ti. O Senhor está me chamando, Deus, e eu quero assumir um compromisso. A partir de hoje eu vou passar a ler mais a Bíblia. Eu vou passar a orar mais, a dedicar um tempo de buscar intimidade com o Senhor. Senhor, eu vou me esforçar para Te obedecer. Eu preciso disso. Nós vamos cantar uma canção. Nesse primeiro momento, ouça essa letra de esperança, desse rio de água purificadora. Porque eu quero convidar você, em dado momento, a tomar uma decisão diante do Senhor nessa noite. Mas essa canção, ela diz que existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono
esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Eu quero convidar você a se colocar em pé e nós vamos cantar novamente. Se nessa noite você deseja dar um passo além no teu relacionamento com Deus, talvez você nunca tenha feito um ato de entrega da sua vida ao Senhor Jesus. E nessa noite você quer dizer: eu quero entregar essa vida ao Senhor. Você pode sair do seu lugar e vir, eu quero orar por você. Talvez você nessa noite queira dar um passo, pedir o batismo, assumir um compromisso com o Senhor. Pode sair do seu lugar e vir. Talvez nessa noite você queira dizer: Senhor, eu vou assumir um compromisso de orar mais, de ler mais a tua palavra, de praticar a tua palavra. Eu não sei qual é o chamado do Senhor para você, mas se Deus está te chamando, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Por onde esse rio passar, tudo Ele vai transformar. Tudo vai transformar. Porque Ele leva a vida do próprio Deus, vida abundante. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a Você está aí no seu lugar agora. Quer dizer: Senhor, que a água do teu trono de graça passe pela minha casa, passe pelo meu casamento, passe pelo meu lar. Se você deseja pedir isso ao Senhor, pega na mão do seu cônjuge aí e vem para cá. Eu quero orar pela sua casa. Senhor, nessa noite eu quero pedir ao Senhor que esse rio passe na vida da minha descendência. Então pega na mão dos seus filhos, traz eles aqui ao altar do Senhor, dizendo: Senhor, flua na nossa casa, na nossa família. Talvez você nessa noite queira pedir: Senhor, eu quero fazer tantas escolhas, Senhor, mas eu quero que o Senhor mesmo me conduza. Eu quero ir a águas mais profundas e depender só do Senhor. Você quer dizer isso para o Senhor nessa noite? Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você nessa hora. Talvez casais consagrando seu namoro, seu noivado, seu relacionamento, dizendo: Senhor, nós queremos honrar ao Senhor com o nosso casamento, com o nosso namoro, com o nosso noivado. Nós queremos investir um tempo de busca do Senhor para dirigir a nossa vida.
Senhor. Vejo você jovem nessa noite. Senhor, eu quero colocar-te em primeiro lugar. Eu quero que o primeiro mandamento seja uma realidade na minha vida. Eu quero te amar acima de tudo e de todos, com toda a força do meu entendimento, com todo o meu ser, com todas as minhas forças, com todo o meu conhecimento. Eu quero amar mais ao Senhor. Eu quero servir mais ao Senhor. Quero servir mais ao Senhor. Você quer dizer isso para o Senhor nessa hora? Senhor, eu quero aprender mais de Ti. Eu quero investir tempo contigo. Então saia do seu lugar e venha. Senhor, Tu és a fonte, Senhor. quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio. Tu és Bendito o Deus, rio, nosso Pai. Senhor. Nós estamos aqui nesse lugar e queremos pedir ao Senhor: quebre qualquer geleira que faz de nossos corações frios com relação ao Senhor. Aquece-nos, Senhor, para que também não sejamos mornos, mas sejamos aquecidos pelo fogo do Teu Espírito Santo. Senhor, que cada pessoa que está aqui nesse lugar agora, cada pessoa que me ouve nesse momento, sinta o seu coração se aquecer pelo Senhor. Deus bendito, que cada um de nós aqui atenda ao Teu chamado de aprender mais de Ti. Senhor, em nome de Jesus, que todos que estão aqui agora possam sair desse lugar desafiados pelo Senhor, de terem um tempo maior de busca, de intimidade contigo. Senhor, tem gente aqui nesse lugar que sabe que precisa aumentar o tempo contigo, que precisa ter tempo de oração, que precisa ter tempo de ler a Tua palavra. Senhor, são tantas as atividades profissionais e acadêmicas que têm consumido o tempo dessas pessoas, mas em nome de Jesus, nessa hora eu te peço que essas pessoas possam aprender a dar prioridade a Ti, Senhor, possam entender que sem a Tua direção tudo perde o sentido. Meu Deus, pessoas aqui precisam fazer escolhas. Pai, que o Teu Espírito Santo lhes dê a direção. Meu Senhor, tem gente aqui nessa noite vindo à frente dizendo: eu quero mais intimidade contigo, eu quero ir a um nível mais profundo com o Senhor. Tu és um Deus onisciente, o Senhor sabe o que cada pessoa está trazendo aqui. O Senhor sabe aquelas pessoas que em seus lugares agora estão te pedindo mais força, pedindo mais esperança, pedindo paz, pedindo harmonia, pedindo verdade, pedindo paciência, pedindo sabedoria, pedindo forças. Ó Deus bendito, Tu és um Deus onipotente, e nenhuma artimanha do mal pode prevalecer em vidas que se consagram a Ti. Em nome de Jesus, como pastor desse rebanho, eu clamo ao Senhor: nos ajude, Deus, nos ajude a buscar em Ti a direção, a proteção. Ó Senhor, em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, perdoa, ó Deus, os nossos erros, ajuda-nos, Senhor. Ó Deus, dá-nos uma vida nova diante do Senhor, dá-nos um ânimo novo na Tua presença. Senhor, sacia nossa sede de Ti. Bendito Deus, ajuda-nos a obedecer a Tua vontade, obedecer aos Teus mandamentos. Senhor, se há alguém aqui desanimado,
alguém que não tem conseguido ler a tua palavra, não tem conseguido tempo para orar. Meu Deus, renova o ânimo, renova a alegria na intimidade contigo. Ó Deus bendito, Deus provedor. Às vezes as preocupações da vida trazem dúvidas ao nosso coração, dúvidas com relação ao teu amor e à tua graça. Não permita que a semente da dúvida continue germinando em corações. Dá-nos, ó Deus, fé inabalável em Ti, dependência do Senhor. Meu Deus, que a alegria que vem de Ti renove as nossas forças. Deus bendito, nosso Pai, toma, ó Deus, as nossas vidas em Tuas mãos, mãos de poder, mãos de amor, mãos de graça, mãos de perdão, mãos que restauram, mãos que purificam. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Abençoe, Deus, o nosso caminho de volta aos nossos lares. Senhor, por onde formos durante esta semana que começa hoje, usa-nos, Senhor, dá-nos alegria em Ti, dá-nos esperança em Ti, dá-nos paz que excede todo entendimento em Ti. Nós Te amamos, Senhor, nós dependemos de Ti, Pai. Nós adoramos ao Teu nome na beleza da Tua santidade e Te pedimos, fica conosco, Senhor. Abençoe cada família aqui representada. Senhor, recolha as lágrimas de olhos que nesta hora se derramam diante de Ti. Renova as nossas forças. É o que nós Te pedimos nesta noite, no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, o nome generoso, o nome soberano e invencível de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Do Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio.